Mais uma vez, uma boa noite a todos. Gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Nós retomamos então a partir de hoje a nossa caminhada através dessa carta magnífica, essa série a qual nós temos chamado de Reimaginando o Mundo. Carta do apóstolo Paulo aos cristãos colossenses, capítulo 3, eu convido você à leitura dos versículos 12 ao 17. Colossenses 3, a partir do versículo 12 até o 17, a palavra de Deus diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez pelo privilégio de ouvir a tua santa palavra, de discernir a tua voz através daquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que pelo teu Santo Espírito sejamos conduzidos a toda a verdade. Fale conosco, fale aos nossos corações, molda a nossa mente, transforma a nossa consciência. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo fragmentado. As pessoas parecem estar cada vez mais isoladas. Adoecimentos psicoemocionais, males como ansiedade, depressão, somatização, suicídios e tentativas de suicídios nunca foram tão comuns. Uma das coisas que especialistas apontam, obviamente longe de ser o único problema, ou mesmo a base do problema, mas uma nova realidade para a sociedade atual é o uso excessivo, desregulado de tecnologia. Eu faço a citação aqui de um livro, 12 maneiras que seu celular está mudando você, pelo Tony Hank. Preste atenção no que ele diz. Ele diz que a falta de domínio próprio sobre o volume de nossa ingestão de informações nos traz um fardo que fisicamente nossos corpos não conseguem suportar. Pela graça somos livres para fechar nossas fontes de notícias, nossos aplicativos hackeadores de vidas e desligar nossos telefones de modo a simplesmente nos alegrarmos na presença de amigos e desfrutar do nosso cônjuge no mistério, majestade e densidade da existência humana. Em um outro trecho, esse mesmo autor, nesse mesmo livro, diz o seguinte: o smartphone está causando uma reversão social. O desejo de estar sozinho em público e jamais no isolamento. Podemos estar blindados em público e rodeados no isolamento, o que significa que podemos escapar à estranheza da interação humana nas ruas e o tédio da solitude em nossas casas. Ao menos é o que nós pensamos. E quando nós ouvimos informações como essas, e nós olhamos para a palavra de Deus, nós nos deparamos com um fato que é: Deus não nos criou para nós vivermos assim. No início de todas as coisas, no livro do Gênesis, quando Deus cria o homem, a expressão utilizada é: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Por que façamos? Porque a Trindade é envolvida na criação. A partir de uma expressão e de uma materialização não apenas de poder, mas expressão de vontade, expressão de desejo. Enquanto Deus cria todas as outras coisas, Ele diz: haja. Ele diz: haja luz, haja luminares, haja firmamento, haja divisão entre mar e terra seca. Mas quando Ele cria o ser humano, Ele muda o verbo, Ele diz: façamos. Ele expressa desejo, Ele expressa intencionalidade, Ele expressa vontade na criação de seres humanos como eu e como você. E aí Ele diz: segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e o que manifesta
que na essência do ser humano deveria ser materializada aquilo que nós vemos no divino, isso é, se a Trindade é um Deus apenas, esse é um mistério, um Deus em três pessoas, não são três deuses, é um Deus, trino, a triunidade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Ele cria o homem, Ele cria o ser humano também, com esse potencial e com esse desejo relacional. É por isso que lá no capítulo 2, Deus vai dizer, não é bom que o homem esteja só. Nós fomos criados para viver em comunidade. Nós fomos criados para refletir a comunhão harmoniosa do próprio Deus na expressão da Trindade. As Escrituras então passam a nos contar uma grande história. Deus cria a humanidade. Gênesis capítulo 3 nos mostra que a humanidade se rebela contra o seu Criador. Mas Deus insiste em um projeto de redenção. Ele chama para si um povo, a nação de Israel, e anuncia que a partir desse povo um dia viria o Messias, o Salvador da humanidade, aquele que haveria de curar e restaurar um relacionamento quebrado entre Deus e os homens. Jesus Cristo vem, Ele encarna, Ele habita entre nós, Ele morre em nosso favor, Ele perdoa os nossos pecados, Ele ressuscita no terceiro dia, Ele ascende aos céus, mas antes Ele deixa uma promessa. Ele diz que um dia Ele haveria de voltar. Ele derrama sobre o seu povo o seu espírito, para que pudesse então viver de acordo com a sua vontade. E Ele promete que um dia Ele há de restaurar todas as coisas, trazendo a ordem ao caos. Enquanto isso, Ele deixa na terra um povo eleito, escolhido, comunidade dos discípulos de Jesus, a qual Ele chama de igreja, a eclesia, a comunidade dos chamados para fora, tirados do mundo para uma relação com Deus e devolvidos ao mundo para influenciá-lo a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Em Cristo, Deus cria uma nova humanidade. É sobre isso que nós queremos falar essa noite. Em Cristo, Deus cria uma nova humanidade. Porque nesse trecho de Colossenses 3, versículos 12 a 17, nós nos deparamos exatamente com essa dimensão de uma nova humanidade através, não daquilo que a sociedade propõe, uma vida autônoma e individualista, mas o projeto de Deus sempre foi e sempre será comunitário. No Evangelho de Jesus Cristo, a manifestação do poder de Deus e da vontade de Deus não é apenas para o indivíduo, mas é através dele, apontando para a comunidade. É o Pai Nosso, é o nosso Deus, e assim a gente vai se movendo. Então olha comigo o versículo 12. Versículo 12 diz, portanto, veja que aqui há uma transição nessa carta. À luz de tudo que o apóstolo Paulo já nos disse, nos primeiros 2 capítulos e meio, por tudo isso ele vai dizer, como povo escolhido de Deus, santo e amado. E depois lá no versículo 13, ele também vai dizer, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Por que eu pensei essas duas expressões? Porque a primeira das 3 coisas que eu quero olhar com você aqui essa noite é o fundamento para essa nova humanidade. Qual é o fundamento para essa vida possível? Eu estava nesse feriado compartilhando a palavra em um acampamento, majoritariamente com jovens de idade universitária. E nós falamos muito sobre o individualismo, sobre a autonomia e sobre o resgate de Deus, que é a proposta comunitária. E vários jovens vieram falar comigo como eles se sentiam isolados, mesmo às vezes, participando de ambientes como o nosso, ambientes de igreja. Porque não se engane, vir ao culto no domingo não significa viver em comunidade plenamente. Esse texto vai apontar para isso. Nós podemos nos encontrar, nós podemos nos ajuntar e daqui um pouco mais de uma hora ir para as nossas casas e vivermos apenas relacionamentos superficiais. Não lidando, portanto, com nossas manias, com nossas doenças, com nossas deficiências, com nossas carências, com nossos desejos. E esses jovens compartilhavam comigo as suas dificuldades. Mas quando nós olhamos para o versículo 12, e parte do versículo 13, nós vemos o fundamento para essa nova humanidade. O que o apóstolo Paulo vai dizer aqui é que tudo que Cristo já fez por nós, e mais isso aqui, ao nos instruir a um viver comunitário, ele mais uma vez nos relembra, e preste atenção nisso, de quem nós somos. Ele vai nos dizer como nós devemos conduzir a nossa vida, mas mais uma vez ele nos relembra de quem nós somos. Sempre nessa ordem, irmãos, sempre nessa ordem.
Porque primeiro nós precisamos compreender a nossa identidade, quem nós somos em Deus, quem nós somos em Jesus Cristo, e depois então exercer o nosso propósito. Nunca o inverso. É o que Deus fez por nós e como viveremos como resultado disso, nunca o contrário. Sabe por quê? Porque foi o diabo que nos ensinou a fazer para ser. Todo o princípio da religiosidade parte disso. Eu faço para ser alguém, eu faço para me tornar, eu faço boas obras para ser amado, eu faço caridade para ser mais justo. Não, quem ensinou isso foi o diabo, não foi Deus, não foi Jesus Cristo. Porque é desde o início de todas as coisas, desde o Gênesis, no momento da tentação, que o diabo diz o seguinte: vocês não são plenos. É a grande mentira. Vocês não são plenos, mas no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês serão um alguém diferente. No dia em que vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal, e portanto reguladores da sua própria história. Isso é mentira. Não é o que nós faremos para então nos tornarmos, é aquilo que somos, é um resgate da nossa identidade, é a percepção do princípio criacional. Somos criados à imagem e semelhança da Trindade, por isso devemos viver de acordo como tal. O que nós somos? O apóstolo Paulo vai nos dizer nesse texto. Em primeiro lugar, nós somos o povo escolhido de Deus. Portanto, como povo escolhido de Deus, Deus nos escolheu. As Escrituras afirmam, do início ao fim, que Deus escolheu o seu povo, mesmo desde antes da fundação do mundo. O cordeiro foi imolado antes de todas as coisas. O sacrifício foi escolhido antes mesmo de você ser criado, ou seja, antes de nós nos rebelarmos contra Deus, Deus já escolheu nos amar. Na eternidade, Deus escolhe para si um povo. Nós estávamos mortos, Paulo diz na sua carta aos Efésios. Nós estávamos perdidos, nós estávamos sem esperança. Nós éramos escravizados pelo pecado. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, com grande amor que nos amou, nos deu vida. Perceba isso. Nós não estávamos mal das pernas. Nós não estávamos adoecidos. Nós não precisávamos de um remédio. Nós não precisávamos melhorar um pouco a nossa vida. Nós estávamos mortos. Morto não pode receber ajuda. A única coisa, a única chance, a única possibilidade para um morto é receber vida. É o milagre da ressurreição. É isso que Deus nos dá em Cristo Jesus. Nós não fizemos nada por nós mesmos. Tudo é pela graça. Nós fomos salvos pela sua graça, mediante a fé, que inclusive Ele nos deu como presente. Até a capacidade de crer, meus irmãos, nos foi dado como dádiva divina pelo nosso Senhor. Então nós somos um povo escolhido por Deus. Mas em segundo lugar, o texto diz que nós somos o povo santo de Deus. Nós somos separados por Ele e para Ele. Uma comunidade contraste, uma nova humanidade. Uma sociedade alternativa na história que tem o privilégio de mostrar ao mundo como um relacionamento com Deus verdadeiro pode transformar todo um povo. Êxodo 19, quando Deus está falando ao seu povo, após o resgate do cativeiro egípcio. Êxodo 19 declara que nós somos o seu tesouro pessoal, que nós somos uma nação santa, que nós somos diferentes de todos os outros povos, e a igreja de Jesus Cristo precisa se lembrar disso. Nós não somos estranhos, nós não somos alienígenas, a gente não precisa ser careta, a gente não precisa ser intransigente, mas nós somos essencialmente diferentes. A natureza da vida cristã é diferente da natureza daquele que não se relaciona com Deus. Os projetos, sonhos e planejamentos são contrariamente opostos. Terceiro, nós somos o povo amado de Deus. Como povo escolhido, santo e amado. Romanos 5, versículo 8, vai nos dizer que Deus demonstra seu amor por nós, que Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores. E lá no versículo 13, a quarta característica, nós somos o povo perdoado por Deus. E eu quero que você pare e pense um pouco sobre essa expressão. A palavra de Deus está nos afirmando que nós fomos, em Jesus, perdoados de todas as nossas ofensas, de todos os nossos pecados. Reflita sobre isso. Quantas pessoas, às vezes ainda vivem debaixo de culpa, debaixo de peso, debaixo de angústia,
debaixo de ressentimentos, que carregam traumas do passado, que foram adoecendo emocionalmente, espiritualmente, pessoas que desenvolveram um estado de amargura, pessoas que não se perdoam ou pessoas que não perdoam a outros. A declaração de que nós somos o povo perdoado de Deus é uma declaração que nos liberta completamente para viver a vida que Deus deseja para nós. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que em Cristo nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo, não algumas coisas, não a maioria das coisas, eis que tudo se fez novo. Então esse é o fundamento da nova humanidade, mas em segundo lugar, eu quero te mostrar a partir desse texto as evidências da nova humanidade. Olha comigo versículos 12 a 16. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Aqui nós vemos as evidências dessa nova humanidade, no primeiro lugar, através dos relacionamentos. Veja que eu falei inicialmente sobre essa dificuldade do individualismo. Como é que a nova humanidade se manifesta nos relacionamentos? Versículos 12 e 13 nos mostram. Todas essas características aqui dos versículos 12 e 13 são o que nós podemos chamar, e eu explico, de imperativos de mutualidade. O que isso quer dizer? Duas coisas. Primeiro, não são sugestões, são ordenanças. Segundo, só funcionam na reciprocidade. Nenhuma dessas coisas é possível no individualismo e no isolamento. Veja comigo. É impossível você ser compassivo se não for exercer compaixão para alguém. É impossível você ser bondoso vivendo no isolamento. É impossível você demonstrar humildade se você vive numa bolha. É impossível você ser manso, ou você ser paciente, ou você dar suporte. Quando diz aqui suportem uns aos outros, não é a ideia de tolerar, sabe? Você olha para o cara, tem que suportar, né? Tem uns irmãos que a gente tem que suportar. Mas não é isso que o Paulo está falando. Paulo está falando que suportar aqui é a ideia de dar suporte, é ser uma base para que o meu irmão possa ser edificado na sua vida, possa ser alavancado e avançar em tudo aquilo que Deus quer para a vida dele. Não é possível você dar suporte a si mesmo. Embora algumas pessoas nessa sociedade de uma revolução dos afetos, onde não apenas eu sinto, ou não apenas eu penso, mas eu sinto, as pessoas acham que podem inclusive distorcer a palavra de Deus e viver essa realidade apenas para si. O que eu quero dizer? Tem gente que vai pegar um texto bíblico que diz, por exemplo, ame o seu próximo como a si mesmo. Os camaradas conseguem distorcer um negócio assim, que Jesus desenhou. Porque a nossa sociedade é profundamente egoísta, só pensa em si mesmo. Então Jesus está dizendo basicamente o seguinte: vocês já se amam demais. Vocês já se cuidam, vocês já se protegem, vocês já se alimentam, vocês já se banham. É verdade que tem pessoas com baixa autoestima e com falta de amor próprio? Sim, mas aí já é uma questão patológica. É outra coisa. Mas Jesus está dizendo, vocês já se amam, então passem a amar o próximo da mesma maneira como vocês amam vocês. Essa nossa sociedade adoecida e egocêntrica pega um texto como esse e fala, tá vendo o que Jesus está nos ensinando? Para eu amar o outro, primeiro eu tenho que me amar, então deixa eu me amar. Aí ele até esquece de amar o outro. Não entendeu nada. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso definitivamente que o apóstolo Paulo está dizendo. Você não pode ser um suporte na vida de outras pessoas se você não vive relacionamentos significativos com outras pessoas. Você não pode, por exemplo, que também está nessa lista, ser uma pessoa perdoadora sem que tenha alguém para perdoar. Diego, você está falando o óbvio, sim, mas a gente esquece do óbvio. Sem relacionamentos íntimos e verdadeiros, isso não acontece. Às vezes nós pensamos, e aí é que está o negócio,
que nós podemos desenvolver virtudes relacionais sem o atrito, sem a fricção. Vou te dar um exemplo. Você quer ser uma pessoa mais paciente? Assim, quem quer ser um pouquinho mais paciente? Não precisa nem ser muito. Quem quer ser mais paciente? O resto está mentindo, mas beleza. Ou deveria querer. Então você quer ser mais paciente. Quer que eu te dê a dica de como você pode ser mais paciente? O único jeito disso acontecer é Deus enviando pessoas difíceis para a tua vida, para exercitar a tua paciência. Vou perguntar de novo, você ainda quer ser paciente ou não? Estou fora. É o único jeito. E a gente fala assim, eu quero ser uma pessoa mais mansa. Então, mansidão é uma virtude relacional. Eu quero aprender a perdoar mais. Como? Como? Você acha que você vai aprender a perdoar mais só no celular e no YouTube o dia inteiro? Não vai rolar. Você precisa aprender a perdoar mais. Qual é o único jeito disso acontecer? Deus enviando pessoas na sua vida que te ofendam. Amém? Pronto. Então é isso que a gente está pedindo para Deus. Então daqui para frente a gente não vai começar a orar por uma vida mais fácil. A gente vai começar a orar como igreja para mais virtude. Glória a Deus ou não? Então a gente não vai pedir que Deus desenvolva em nós virtudes a partir de um ostracismo, porque a gente já entendeu que isso não é possível. Mas a gente vai falar, Deus, nós queremos ser uma igreja que perdoa, então manda a gente difícil para cá. Manda a gente que nos ofenda, porque aí a gente vai exercitar o perdão. Nós queremos ser pessoas bondosas, então manda a gente ruim. Porque ser bom com quem é bom, até quem não tem Deus é bom. Então, manda a gente ruim para a gente ser bondoso, porque aí tem alguma virtude. Ou seja, à luz de quem nós somos em Deus, nós materializamos as virtudes de Deus a partir dos relacionamentos. Aí a pessoa vem para um ambiente como igreja, por exemplo, e acha assim, nossa, mas eu tive problema com um irmão ou com uma irmã. Não acredito que isso dentro da igreja. Irmãos, seres humanos. Talvez você não saiba assim, mas eu vou te contar um segredo. Você não é tão fácil como você pensa que é. Eu sei que você pensa que o problema sempre é o outro. Deixa eu te contar esse segredo. Você não é tão fácil assim. Você pensa que é tão fácil assim. Outro dia eu estava falando com a minha esposa, e minha esposa ela tem assim, o costume de me lembrar que eu não sou tão fácil. Eu acho que ela está totalmente errada, mas ela tenta me falar isso. Então ela fala, Diego, você não é fácil. Eu falei, você está falando de outra pessoa, não é possível. Eu falei, o que aconteceu aqui? Mas é óbvio que eu estava certo, né, Aline? Ela, Diego, você não é tão fácil como você pensa. Eu falei, não, acho que você está míope, você está enxergando errado. Então algumas pessoas dizem, ele não merece o meu perdão, ela não merece o meu perdão. Deixa eu te falar uma coisa importante. Perdão é um negócio que a gente só dá para quem não merece. Vou repetir. Perdão é um negócio que a gente só dá para quem não merece. Não existe esse negócio de merecer perdão. Porque quem te ofendeu, em síntese, já não merece teu perdão. Ele já te ofendeu. Então ele não merece. Perdão é um negócio que se a gente guardar para entregar para quem merece, a gente vai guardar para o resto da vida. A gente só dá para quem não merece. Se fosse por mérito, não, então ele merece. Aí não é perdão, é justiça. Mas perdão é manifestação não de justiça. Perdão é materialização de graça. Por isso que o texto condiciona o perdão. Perdoem uns aos outros como ele nos perdoou. Abre parênteses, vocês não mereciam. Jesus conta uma parábola sobre isso. Sobre o servo e o conservo. Ele diz que um camarada tinha uma dívida pequena. E ele foi perdoado. Ele chegou diante do rei, ele falou, rei, me perdoa, eu vou pagar do jeito que eu puder. E o rei fala, não, beleza, está tudo certo. Não vou te mandar para a cadeia por causa disso. Aí ele sai pela rua com dívida perdoada, uma dívida pequena, e ele acha um conservo, ele acha um camarada que devia a ele. Ele devia muito para o rei. Inverti a história, ele devia muito para o rei. Aí ele chega para um conservo que não deve nada perto daquilo que ele devia. Então ele chega para esse cara, mesmo tendo uma fortuna perdoada, ele fala, paga o que me deve. O cara devia milhões, o outro devia para ele assim, 10 reais. Ele foi perdoado de milhões, ele chega para o cara e fala, cadê meus 10 reais? Aí o cara fala, eu não tenho, mas assim que eu tiver eu pago. Ele falou, de jeito nenhum, chama a polícia, está na cadeia. Ele prende o cara. O que Jesus está mostrando?
Como é que vocês foram perdoados de tão grande dívida eterna e impagável e não são capazes de perdoar ofensas mínimas diante daquilo que você fez ao eterno? Muda tudo. Virtudes relacionais. Alguém pode dizer, como eu já ouvi muitas vezes, mas na igreja tem pessoas problemáticas. A gente pode combinar uma resposta para isso, ok? Se alguém chegar para você e falar, lá na Calvary Campo tem muita gente problemática, você pode falar que é com a minha autorização. A resposta vai ser o seguinte, é verdade, mas pode vir que a gente tem espaço para mais um. Então a gente vai responder assim agora. É verdade, a gente não vai negar, mas tem mais espaço. Você é bem-vindo, está tudo certo. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, dizia o seguinte: nenhum cristão pode desfrutar de Cristo sozinho, longe do seu corpo. Quando somos atraídos a Cristo, somos atraídos também para a comunidade. Então, nós vemos aqui as evidências da nova humanidade, primeiro nos relacionamentos, mas segundo, na paz que habita a comunidade dos discípulos de Jesus. Olha o versículo 15. Que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Esse é um outro texto que muitas vezes a gente interpreta de modo equivocado. Eu sou culpado de já ter compreendido esse texto de modo equivocado muitas vezes, por muito tempo. Porque a gente olha um versículo como esse, que a paz de Cristo seja juiz em nossos corações. Lembre-se, nós vivemos num tempo chamado pós-modernidade, numa ideia assim dos afetos, onde importa aquilo que eu sinto, não apenas aquilo que eu penso, onde os absolutos perdem poder, onde o relativismo ganha força. Então a gente começa a interpretar até a Bíblia a partir das lentes culturais. Então, quando o texto diz que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, a gente toma uma decisão e o que a gente fala? Quem tem um pouquinho de tempo de igreja sabe do que eu estou falando. O que a gente fala? Eu sinto paz no coração. O camarada está fazendo uma burrada, todo mundo está vendo que ele vai se dar mal, os amigos estão dizendo que o caminho não é por aí. Se ele lê a palavra de Deus, aquele princípio está completamente contrário àquilo que é o princípio da palavra de Deus, e aí você fala para o cara, rapaz, você vai se dar mal, não vai por esse caminho. Ele fala, eu orei e sinto paz no coração. Não é isso que esse versículo está dizendo. Paz aqui não é um sentimento. E paz aqui não diz respeito ao indivíduo. É a paz que deve regulamentar, veja o contexto, o corpo de Cristo. É a paz que habita a comunidade dos discípulos de Jesus. Veja a segunda metade. Visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo. É a paz que habita a comunidade dos salvos. Isso não é ausência de problemas, não é ausência de queixas, não é ausência de tribulações e não é ausência de atrito. Mas é a convicção de que a paz que emana dele permeia a nossa vida e nossos corações. Portanto, a comunidade dos discípulos de Jesus Cristo deveria ser um povo anunciador da paz e não do conflito, embora os experimente, mas que manifesta-se sobretudo a partir da paz. Em terceiro lugar, as evidências aqui na sabedoria que emerge das Escrituras. Olha o versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. A evidência de uma nova humanidade emerge da sabedoria para o todo da vida a partir daquele que habita na palavra de Deus e por ela é habitada. A palavra de Deus, veja bem, meus irmãos, se você assim é mais novo de caminhada cristã, mais novo de igreja, ou está visitando, talvez você não conheça um negócio que uns crentes mais velhos assim, chamavam de caixinha de promessas. Então eu vou pedir para levantar a mão, você vai revelar a sua idade e você vai revelar o tempo assim de igreja. Quem conhece caixinha de promessa? Pronto, aí já tem uns 15 anos no mínimo aí que está nessa história. Caixinha de promessa. Caixinha de promessa não tinha versículo ruim, entendeu? Caixinha de promessa só tinha coisa boa. Não tinha aquela coisa assim, no mundo tereis aflições. Embora a segunda metade vai dizer, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Não, caixinha de promessa só tinha negócio legal.
Então, era legal você pegar um versículo da caixinha de promessa, porque você está se sentindo meio mal, você vai na caixinha de promessa, nada equivocado com isso, não tem nenhum problema. Nós precisamos de palavras que nos inspiram e nos encorajam. Mas tem gente que lê a Bíblia como quem pega versículo em caixinha de promessa. Então, o cara chega aqui e fala, Deus, em nome de Jesus, fala comigo. Aí ele abre a Bíblia, ele fala, pá. Judas se matou. Não, não é isso. Aí ele vira lá. Aí ele abre. Pá, vai e faça o mesmo. Oh, Deus, está difícil. E tem gente que estabelece como critérios de decisão da sua vida, pasmem, a partir desse tipo de conduta. O cara abre a Bíblia e fala, não, vamos ver o que Deus vai falar aqui. Não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Quando ele fala, habite ricamente em vocês a palavra de Deus, ele não está falando para que nós, discípulos de Jesus, nos relacionemos com Deus como quem se relaciona com um oráculo, como alguém que consulta uma divindade ao seu bel prazer, no momento oportuno, para o seu próprio interesse. E às vezes nós agimos assim. Às vezes nós assim, damos uma conversada com Deus, uma elogiada em Deus, a gente põe uns louvores para Ele ficar meio animado assim, porque às vezes parece que Deus tem uma crise de identidade, né? Então se a gente bajular Ele bastante, Ele vai ficar feliz, aí a gente vai lá e pede o que a gente quer. Né? Não é assim. Ou quando a gente pisa na bola, a gente chega lá, falou, Deus, então, o Senhor sabe, né, Deus? A gente já teve essa conversa, eu já falei que eu ia parar, não parei, mas dá uma aliviada aí, Deus. Não é isso que a gente está falando, não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Habitar em nós ricamente a palavra tem a ver com ritmos diários de vida. É diariamente estar imerso na palavra de Deus. É continuamente ser alimentado pelas Sagradas Escrituras. Meus irmãos, preste atenção nisso. Nós precisamos estar diariamente expostos à palavra. Para quê? Para que ela molde a nossa mente. Para que ela molde o nosso ser. Para que ela transforme a nossa consciência. Para que ela mude a nossa maneira de enxergar a vida. Nos sirva como lente pela qual nós interpretamos todas as coisas. Que ela mude nossos afetos. Porque às vezes o problema não são apenas nossas convicções, mas a maneira como nossas emoções nos traem. Porque o coração do homem é enganoso, sua doença é incurável, quem é que pode compreendê-lo? Então, habitar ricamente na palavra de Deus é permitir ser moldado por aquilo que é a vontade dele, é encarar o mundo de uma maneira diferente, é lidar com os problemas de uma maneira diferente. Por quê? Ou para quê? Continuidade do texto. Para que possamos, isso é tão importante, para que possamos, como gente madura, não como meninos, gente madura em Cristo, ensinar e aconselhar uns aos outros. É o que o texto está dizendo. Às vezes nós achamos que só sacerdotes profissionais são habilitados a ensinar e aconselhar. Então você acha assim, eu estou aqui para isso. Estabelecendo essa premissa, estou aqui para isso. Para te ajudar, para te instruir na palavra de Deus. Mas às vezes nós achamos que só o pastor é alguém capaz de dizer o que é a vontade de Deus. Não, está aqui, irmãos. Está na palavra de Deus. Se você habitar ricamente na palavra, e se a palavra habitar ricamente em você, o que a gente vai gerar? Uma comunidade de discípulos maduros, que entendem a vontade de Deus, e por isso, auxiliam um ao outro no processo de caminhada com Cristo, ensinando e aconselhando segundo, não os seus preceitos, convicções ou emoções, mas segundo a palavra de Deus. Sabe por que tem tanto crente dando conselho ruim? Porque dá conselho muito mais baseado em intuição, em histórico de vida e em cultura do que naquilo que é a verdade da palavra de Deus. Nós não estamos aqui para aconselhar uns aos outros a partir das demandas da cultura. Nós estamos aqui para habitar tão profundamente na palavra que nós somos capazes de ensinar e aconselhar uns aos outros com aquilo que é o preceito e a vontade de Deus. Por exemplo, um casal que entra num conflito. E aí a moça, ou o rapaz, quem quer que seja, vamos dizer a moça, ela chega para uma amiga cristã, as duas são cristãs, o casal é cristão, fala, meu marido está meio seco. Aí a amiga cristã, olha o conselho que ela vai dar.
Isso daqui é hipotético, tá, irmãos? Não é, quando que aconteceu? Não, é hipotético. Olha o conselho que ela vai dar. Não, ele está seco com você? Dá um gelo nele também. Pelo amor de Deus. Onde é que você vê isso na palavra de Deus? Porque o que eu vejo na palavra de Deus é o contrário, é humildade. É mansidão. É uma postura que pede perdão, mesmo quando não está errado. A gente não pede perdão só quando a gente está errado. A gente pede perdão para reestruturar a relação. Porque a palavra de Deus diz que se um irmão tem algo contra você, vai você e se reconcilia com ele. É isso que significa habitar ricamente a palavra de Deus em nós. Porque nós vamos pautar então a nossa consciência na palavra. Por exemplo, quando você vai fechar um negócio, você está mais preocupado em ser esperto ou em ser justo? Você está mais preocupado naquela transação comercial em glorificar a Deus ou em levar vantagem? Habitar ricamente a palavra em nós transforma o nosso olhar para a vida, gera em nós um coração grato. Eu não preciso dar jeitinho para ter mais do que aquilo que eu tenho, eu sou grato, porque tudo que eu tenho é objetivo, é objeto da graça de Deus na minha vida. E por fim, não apenas o fundamento dessa nova humanidade, as evidências dessa nova humanidade, mas a abrangência. Até onde vai? Até onde se estende aquilo que Cristo fez em nós? Olha o versículo 17. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Nós temos falado através da carta aos Colossenses, se você está chegando agora, não tem problema, você vai entender. Mas uma das dificuldades daquela cultura e daquela época é que as pessoas fragmentavam muito a vida. Eles viviam a vida de modo tendencioso, de modo fragmentado. Então é mais ou menos o seguinte, coisas que nós temos a tentação de fazer até hoje. Então eu tenho minha vida assim, financeira, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha carreira, eu tenho meus estudos, eu tenho minha família, eu tenho as viagens e eu tenho religião. Então a espiritualidade acaba sendo uma área das diversas áreas da complexidade da minha vida. O apóstolo Paulo está dizendo, não. O relacionamento com Jesus não é uma área que compreende a uma abrangência religiosa. É o contrário, o relacionamento com Jesus é a área pela qual todas as outras áreas sofrerão consequência direta. O relacionamento com Jesus não está em um setor da sua vida. O relacionamento com Jesus é aquilo que filtra o todo da sua vida. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo, qual é a abrangência dessa nova humanidade? É todas as áreas da vida, em todos os momentos. Lembra quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana no poço, em João capítulo 4, talvez você conheça a história. Lá pelas tantas, a mulher chega para Jesus e fala, Jesus, vocês dizem que a gente deve adorar lá em Jerusalém, no Monte do Templo, mas os nossos antepassados dizem que nós devemos adorar aqui, no Monte Gerizim. Onde é que a gente adora? Onde é que a gente presta culto? Onde é que a gente entrega a nossa vida a Deus? Jesus diz o seguinte, mulher, está chegando a hora e de fato já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Qual é o ambiente da adoração hoje em dia? É a vida. É a vida. A igreja é um dos ambientes da adoração, mas quando amanhã você acordar cedo para ir para o seu trabalho, ou cuidar da sua casa, ou cuidar dos seus filhos, ou tomar o seu café da manhã, ou estudar, ou planejar os seus afazeres, comece entendendo que o ambiente da vida, é o ambiente da totalidade, da plenitude, da adoração ao nosso Deus. Como um pastor dizia, se não há culto na vida, não há vida no culto. Não adianta a gente querer fazer um culto assim, meio, sabe, que a gente vai sentir um negócio diferente, um culto mais animado. Não, a gente vai viver um culto morno, se a nossa vida não for apaixonada por Jesus. Se a vida como um todo não for altar de adoração, o culto não vai replicar uma realidade que é anormal à vida. Então, o que ele está nos dizendo? Que em todas as áreas da vida, nós devemos agir como um Cristo agiria. Afinal, cristão significa
Pequeno Cristo. A maneira como a gente conduz nosso trabalho, como planejamos nossa carreira, a maneira como você trata seu cônjuge, seu marido ou sua mulher. Você tem que tratá-lo ou tratá-la como um Cristo o trataria. Então você não está precisando de um marido melhor, você está precisando ser uma esposa melhor. Porque é isso que Cristo desejaria ser, um alguém melhor e se sacrificar para aquele que não merece. Então você não está precisando de uma esposa melhor, você está precisando ser um marido melhor. Você não está precisando de uns filhos menos problemáticos, você está precisando pedir graça a Deus para que você seja pai e mãe melhor. Você não está precisando de uns pais mais compreensivos, você está precisando ser filho que honra seus pais. A maneira como a gente cria nossos filhos, como a gente gasta nosso dinheiro, como a gente administra o nosso tempo, como a gente se relaciona com o próximo, como a gente se envolve com a igreja, com o corpo de Cristo. Ou seja, nessa humanidade, façam tudo como um Cristo faria. A humanidade precisa ver em nós, irmãos, algo diferente. A humanidade precisa olhar para a igreja de Jesus Cristo e falar: como é que eles se amam tanto? Como é que eles querem estar juntos? Como é que eles se perdoam mesmo tendo problemas? Porque eu vejo que eles têm uns problemas, eles se ofendem, mas eles se perdoam. Como é que eles se sobrepõem no relacionamento e não deixam que esse relacionamento seja descartável como é tão normal? Em época de unfollow, em época de dislike, em época de descurtir, em época de cancelar amigo virtualmente, a igreja de Jesus Cristo é aquela que não desiste. Porque Jesus Cristo não desistiu de nós, então nós não desistiremos uns dos outros. O mundo precisa olhar para nós e ver, existe aí uma nova humanidade. Existe aí um novo jeito de ser gente. E olhando a maneira como esse povo vive, nós queremos saber o que é que esse povo tem. E quando eles vierem até nós e perguntarem por que vocês se amam desse jeito, se ajudam desse jeito, se suportam desse jeito, e se perdoam desse jeito, a gente vai dizer, é porque é Jesus em nós. Não é nosso mérito, não é nossa virtude, mas é a luz daquilo que Ele fez por nós. A única maneira coerente de se viver é dessa maneira, com falhas, com dificuldades, deslizando às vezes, mas crendo que em tudo, através de todos, o Senhor Cristo tem agido em nós. Façamos tudo por meio dEle, tudo através dEle, tudo para a glória dEle. Amém?